é a letra certa. Eu me rendo a Ti. Aleluia. Feche seus olhos. Em adoração, eu me rendo a Ti. Eu me rendo a Ti. Tu és como um rio, Tu és como um rio, rio de águas vivas, flui dentro de mim, flui dentro de mim, flui dentro de mim, és manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração. Cante como o rei Davi, como o rei Davi. Quero te louvar, minha alma canta a Ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, digno és de louvor, majestade santa. Oh, aleluia. Meu prazer é Te dizer, Te amo, ó Senhor. Em adoração, quero ouvir os irmãos. Oh, aleluia, eu me rendo a Ti. Aleluia, Tu és como um rio, Tu és como um rio de águas vivas, flui dentro de mim, flui dentro de mim, és manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração, como o rei Davi. Aleluia. Oh, quero te louvar, Senhor. Cante. Minha alma canta a Ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, aleluia. Majestade santa, meu prazer é Te dizer, Te amo, ó Senhor. Como o rei Davi, mais uma vez, a igreja, como o rei Davi. Aleluia. Quero te louvar, minha alma canta, em adoração. Digno és de louvor, digno és de louvor, majestade santa, meu prazer é Te dizer, Te amo, ó Senhor.
Louvado seja o nome do Senhor para sempre. A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. Só Ele é digno de toda honra e toda glória. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sinto a presença dEle aqui. Glória a Jesus. Abra sua Bíblia, irmãos. Nós vamos nessa noite meditar no texto da palavra do Senhor, que está no primeiro livro da Bíblia, no livro do Gênesis. Livro dos Gênesis, capítulo 3. Nós vamos ler 2 versículos. Capítulo 3, versículos 8 e o versículo de número 9. Apenas esses 2 versículos da palavra do Senhor nós vamos meditar nesta noite. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Amém. Os irmãos encontraram? Diga amém. É facinho, né? Primeiro livro da Bíblia, livro do Gênesis. Diz assim a palavra do Senhor: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estais? Pai, nós te agradecemos pela leitura da sua palavra. Queremos te pedir, Senhor, nesta noite, que mais uma vez o Senhor possa ministrar nos nossos corações. Fala, Senhor, conosco. Fala não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Fala, Senhor, a tua palavra, ela que nos dá a direção, ela que nos aponta o caminho, ela que nos ensina, Senhor, a tua vontade. Deus, nós queremos ouvir a tua voz. Fala conosco, é o que eu te peço. Mais uma vez, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus. Queridos, eu quero nessa noite poder compartilhar com os irmãos uma porção dessa palavra que nós acabamos de ler, falar um pouquinho com os irmãos sobre algo que eu tenho pensado muito nesses últimos dias, nessas últimas semanas. Deus tem me tocado, Deus tem me despertado para que eu possa buscá-lo mais, viver mais com Ele, para Ele, buscar mais as coisas do alto, mais as coisas de cima. Todo cristão deve ter em mente, irmãos, que existe um propósito do Senhor para as nossas vidas aqui. E esse propósito ele vai se consumando, acontecendo e se realizando ao longo dos nossos dias, até que chegue o momento em que o Senhor nos chama para Ele. Oramos aqui agora há pouco no início do culto por essas famílias que perderam pessoas tão queridas. Por mais que seja difícil esse momento, por mais que seja difícil a gente enfrentar a morte, porque a morte, irmãos, é um acidente na vida do ser humano. Deus não nos fez, no propósito de Deus, Deus não nos fez para enfrentarmos a morte. A Bíblia diz que a morte é consequência do pecado, quando a Bíblia diz, porque o salário do pecado é a morte. A morte entrou através do pecado, mas nós, a natureza humana, passam-se os anos, os séculos e muitos séculos, e ainda nós, principalmente nós ocidentais, nós não nos acostumamos com a dor da separação e da perda. Mas a verdade é que todos nós estamos sujeitos a tudo isso. Existe um propósito de Deus para nós aqui, mas para nós que cremos no Senhor, que entregamos a nossa vida a Deus, nós sabemos que a morte não é o ponto final, a morte não é o fim, ao contrário. Diz a Bíblia que a morte é o início de uma nova vida, ou de uma vida eterna com Deus. Mas existe um momento, irmãos, da nossa vida aqui, existe um tempo da nossa vida aqui, quando nós nos encontramos com o Senhor, que nós podemos viver aqui e desfrutar aqui de coisas, de algumas coisas, que nós só desfrutaríamos no céu. Por exemplo, sentir a presença do Senhor num culto como esse, como nós sentimos e como nós estamos sentindo.
nós só sentiríamos no céu, se não fosse a presença do Espírito em nós. Nessa noite, eu quero meditar com os irmãos nesse texto da palavra do Senhor que nós acabamos de ler, quando Deus chama pelo homem, quando Deus pergunta para o homem, e obviamente para a mulher, homem, ser humano, né? Onde estás? Onde estás? Se nós olharmos para a Bíblia, e o livro do Gênesis vai nos trazer a história da criação de Deus, quando Deus criou todas as coisas. A Bíblia diz que Deus fez todas as coisas, tudo que nós vemos, aquilo inclusive que nós não vemos, tudo isso Deus fez. Chega um momento, a Bíblia vai dizer para nós, no capítulo 1 e no verso 26, que Deus diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Chegou o momento de Deus formar, criar, fazer o ser humano, o homem. E a Bíblia diz que Deus o formou, soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Nós recebemos algumas coisas de Deus, eu tenho dito isso aqui algumas vezes. Nós recebemos alguns atributos de Deus. Deus nos fez com alguns atributos dele, e nós desfrutamos desses atributos, ou porque nós recebemos, nós podemos ser diferentes de toda a outra criação, de todos os outros seres da criação. Mas tem um detalhe: o Deus que nos fez com esses atributos é o Deus que está interessado em que nós tenhamos um relacionamento íntimo com Ele. Quando Deus fez o homem e a mulher na sequência, Deus fez com um propósito, de sermos a coroa da criação. Não coroa no sentido de que fomos os últimos a ser criados, não. Mas coroa como sendo o que de melhor Deus fez. A obra-prima de Deus na criação sou eu, é você. Nós somos o que de melhor Deus fez. Deus fez todas as coisas, e quando Ele nos fez, Ele disse: uau, era exatamente isso que eu queria. O homem, a mulher, seres humanos tão complexos, ao mesmo tempo tão perfeitos no sentido do funcionamento, cérebro, órgãos, pensamento, mente. A mente do ser humano é algo estrondoso. A ciência não consegue desvendar, desvenda o mínimo. O cérebro humano, os neurologistas estudam 5, 10, 15 anos e entendem minimamente. É complexo, é mistério, mas funciona com perfeição. Deus nos fez porque Deus tinha e tem um propósito, que é que nós nos relacionemos com Ele, Mariana. Deus nos fez por acaso. A história da criação vem dizer para nós, quando Deus nos fez, Deus tinha um propósito, e nós lemos no texto. Deus coloca o homem e a mulher no centro do jardim, faz um lugar especial para que eles habitassem. E a Bíblia diz que na viração do dia, no entardecer, Deus descia no jardim, está na Bíblia, para poder conversar, dialogar com o homem e com a mulher. Deus descia e queria conversar com Adão e conversar com Eva, interessado em saber, quem sabe, como foi o dia deles, o que eles viveram naquele dia, como se Deus não soubesse. Nós sabemos pela Bíblia que Deus sabe de todas as coisas desde sempre. Não há nada que está oculto ao Senhor. Não existe nada que Deus não saiba e nem nada que Deus não conheça. Mas esse Deus tão grande, tão poderoso, descia, Igor, no jardim, e ia conversar com Adão, ia conversar com Eva. E nesse dia não foi diferente. Diz a Bíblia que Deus desceu, diz o texto que nós acabamos de ler, que o Senhor desceu na viração do dia, e a voz de Deus passeava no jardim, chamando por Adão e chamando por Eva. E o texto diz que eles ouviram a voz do Senhor e se esconderam. E há um momento, no verso que nós lemos, no verso 9,
que Deus pergunta: Adão, onde estás? Onde estás, Adão? Essa é uma pergunta, irmãos, que ainda hoje é feita por Deus. Onde está? Onde está você? Por onde você tem andado? Onde você tem ido, que a gente não tem se encontrado? O que você tem feito da sua vida, que a gente não tem se visto mais, não é? Essa pergunta que o Senhor fez para Adão, Deus pergunta para todos nós: onde está? Onde você está? Onde você anda? É a pergunta, irmãos, que tem ecoado ao longo dos séculos para a humanidade. Deus perguntando: onde estás? Onde você está? Porque, irmãos, Deus é um Deus que quer se relacionar conosco, fazer parte da nossa vida, participar do nosso dia a dia, tomar assento à nossa mesa, ir por trabalho conosco, viver conosco, andar conosco. Deus é assim na sua essência. Não é que Deus decidiu de um tempo para cá ser assim. Não. Deus é assim na sua essência. Deus criou o homem com um propósito. Eu vou me relacionar com ele. Eu vou interagir, eu vou intervir, eu vou estar com ele. Nós é que escapamos do Senhor. Nós é que nos afastamos do Senhor. Nós que decidimos tocar a nossa vida distante de Deus. Quando o homem fez isso, quando o homem se escondeu de Deus, quando o homem se virou contra Deus, a Bíblia diz que ele desceu no jardim e perguntava: Adão, onde você está? Eu quero voltar a me relacionar com você. Eu quero ter intimidade com você. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Um Deus que nos chama a uma vida de intimidade com Ele. Intimidade, irmãos, é um relacionamento muito próximo. Intimidade é uma convivência estreita. É uma familiaridade. Relacionar-se de uma forma muito, muito, muito próxima. E é interessante a gente pensar que intimidade é o propósito varjão de Deus para nós, mas também é o desejo da nossa alma ter com Ele. Se a gente parar para pensar, que quando Deus nos fez, e eu falei sobre isso acho que domingo passado, Deus nos fez com um espaço que só Ele pode preencher. Existe um espaço dentro de nós. Eu falei sobre isso alguns dias atrás. Não me lembro mais se foi domingo passado. Mas existe um espaço, um vácuo, que só Ele pode preencher. A gente procura tantas coisas e busca tantas coisas, mas esse espaço é o número de Deus e é só Ele para preencher. Sabe por quê? Porque a nossa alma deseja Ele, a nossa alma quer Ele, a nossa alma busca por ter um relacionamento com Ele, a nossa alma quer ter uma intimidade com Ele. É isso que o salmista diz para nós, no Salmo 42, salvo engano. Ele disse: assim como o cervo, como a corça, brama pelas águas, a minha alma suspira por Ti, ó Deus. Existe algo em nós, existe uma parte de nós que está buscando Deus o tempo todo. Todos os momentos, a cada instante, está buscando Deus, está querendo Deus. Em alguns momentos da nossa vida, quando a vida toma uma direção estranha, ou quando sai do nosso controle, a gente perde o comando, a primeira coisa que a gente diz é Deus, Deus, ou meu Deus. Quando a gente está passando por um susto, ou quando a gente está prestes a acontecer alguma coisa muito ruim, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é: meu Deus, Jesus. Não é assim? Meu Deus. Porque essa fagulha, essa centelha de Deus em nós, busca incessantemente Deus. Todos nós que estamos aqui, e até quem não está aqui, e até quem não frequenta uma igreja, até quem não vai a lugar nenhum, até quem diz eu não tenho religião, até quem se diz ateu. Até quem se diz ateu quer dizer,
eu não acredito em Deus, é a negação de Deus. Eu já tive amigos que se declaravam ateus, e às vezes dizia, vai com Deus. Oh, graças a Deus. Eu falo, mas é o costume, é a força do hábito. É porque lá no fundo, irmãos, existe algo que busca Deus, quer Deus, anela Deus, aspira Deus, respira Deus, está buscando o Senhor. Então ter intimidade com Ele é a busca da nossa alma, mas também é o desejo de Deus. Há um versículo, salvo engano, em Jeremias, no capítulo 29, salvo engano, verso 13, que o Senhor diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E o versículo seguinte, o 14, Deus diz, eu serei achado de vós. Sabe o que Ele quer dizer? Eu vou me permitir ser encontrado por vocês. Eu quero que vocês me encontrem. Eu quero me revelar a vocês. Eu quero que vocês me conheçam. Eu quero ter uma vida com vocês. Aqueles que buscam a Deus, Ele não vira o rosto. Ele diz, buscar-me-eis e me achareis. Então ter intimidade com Deus, que é o nosso assunto nessa noite, é isso que eu quero falar. É um desejo de Deus. E é a busca da sua alma. É a busca da sua alma. A questão é que às vezes a gente busca Deus em lugares que Ele não está. Mas existe algum lugar que Deus não está? Porque Deus ocupa todos os lugares. A Bíblia diz que Ele está presente em todos os lugares. É verdade. Como atributo da onipotência de Deus, Ele está em todos os lugares. Mas a presença revelada de Deus não está em todos os lugares. A presença revelada de Deus está naqueles lugares e naqueles locais onde lá no íntimo, lá no fundo do nosso coração, quando o desejo bate e a busca pelo Senhor faz com que a gente se renda a Ele, buscando encontrá-lo, querendo encontrá-lo. Então o Senhor quer se revelar. Deus quer que nós tenhamos uma vida de intimidade que não é uma vida religiosa, que não é uma vida dogmática, que não é uma vida de legalista, uma vida normatizada. Não. A vida com Deus é uma vida simples. É uma vida que a gente entende, no sentido de querer se relacionar. Entendo o que eu estou querendo, o que eu estou buscando. A vida com Deus é uma vida que nos satisfaz, que nos preenche. A religião não preenche ninguém, não satisfaz ninguém. A vida com Deus não. Então essa busca, esse desejo dessa intimidade com Deus deve ser o norteador da nossa vida. É isso que deve nos nortear. Isso é o que realmente importa na nossa vida. Intimidade com Deus, que é o nosso desejo, deve ser a razão de estarmos aqui nessa vida breve, nessa vida curta. Porque a vida é muito curta. Se você olhar para a Bíblia diz que a vida do homem é 70 anos, o que passar disso é enfado e canseira. Alguns, pelo seu vigor, chegam um pouco mais. Tiago vai dizer para nós o que é a vossa vida, se não um vapor ou uma neblina, que aparece por um pouco tempo, e logo vai embora, e logo se dissipa. A vida é muito breve. Mas é essa vida aqui, é essa busca aqui, que vai garantir, que vai decidir a vida que a gente vai ter para sempre com Ele. É essa busca aqui, é a intimidade aqui, é que vai decidir onde nós estaremos na eternidade. Quando nós estaremos com Ele. Então nós precisamos de entender que a intimidade com Deus começa aqui. Não é depois que você fechar os olhos. Não é quando a gente já não estiver mais aqui. A promessa de Deus, o propósito de Deus, e eu diria até o desejo de Deus, é que nós tenhamos, irmãos, essa intimidade com Ele aqui. Intimidade com o Senhor aqui.
Eu disse que intimidade é um relacionamento próximo, ou muito próximo, uma convivência estreita, uma proximidade muito real. Então Deus quer que nós tenhamos um relacionamento muito próximo com Ele, aqui. Deus quer que nós tenhamos uma convivência estreita, muito estreita com Ele, aqui. É o propósito de Deus. E eu repito, é o desejo de Deus para as nossas vidas. Mas, irmãos, para que haja intimidade, com o Senhor, é preciso que haja relacionamento. Não tem jeito, irmão Edson, de ter intimidade com alguém sem a gente ter relacionamento com essa pessoa. Tem jeito, irmãos? Dá para a gente ser íntimo de alguém e dizer, mas eu não me relaciono com ele. Não, eu sou íntimo, mas não, eu não me relaciono. É ele lá e eu aqui. Não tem jeito, irmãos. Para que haja intimidade é preciso ter relacionamento. E relacionamento é estabelecer uma conexão, é uma convivência afetiva. Relacionamento, irmãos, é ter comunhão. Sabe o que é comunhão? Algo em comum. Ter alguma coisa em comum. É ter uma convivência. A Bíblia diz que os discípulos da igreja primitiva, ou a igreja primitiva, era um. O coração, a alma do povo, os pensamentos, os objetivos, era um. E a Bíblia diz que a igreja crescia e prosperava, porque era um sentimento do povo. Comunhão é uma sintonia de sentimento. Pedro, comunhão é uma sintonia de sentimento e de modo de pensar. Para que a gente tenha intimidade com Deus, eu preciso ter relacionamento com Ele. Eu preciso ter uma sintonia de sentimento com Ele. De modo de pensar, de modo de viver. É um relacionar-se contínuo. Quanto mais a gente relaciona com alguém, mais intimidade a gente tem, não é assim? É sim ou não, irmãos? Quanto mais a gente se relaciona, mais intimidade a gente tem. Você chega numa empresa nova, num emprego novo, ou numa sessão, num departamento novo na sua empresa, não conhece ninguém. Aí a gente chega o primeiro dia, é estranho. Falava isso com a Deise esses dias, não é, Deise? Empresa nova, começou numa empresa nova. É estranho, a gente não conhece ninguém. A gente chega assim, meio desambientado. Segundo dia melhora um pouquinho. Depois de uma semana a gente já está um pouquinho mais à vontade. Depois de um mês, melhora muito mais. Depois de um ano a gente já conhece todo mundo. E se a gente trabalha muitos anos naquele lugar, a gente conhece as pessoas e a gente se relaciona muito com as pessoas todos os dias. Não é? Muitas vezes nós passamos mais tempo no trabalho do que com a nossa própria família, que é um erro que não deve acontecer. Mas isso acontece muitas vezes. E aí aquelas pessoas que a gente convive, se relaciona todos os dias e por tantos anos e por tanto tempo, tornam-se íntimas. A ponto da gente chegar na sessão e olhar para o colega de trabalho e perceber se ele não está bem. Sem ele falar, do jeito que ele está, da maneira como ele está, ou do jeito que ele olha, uma palavra que ele fala, a gente já fala, está tudo bem? Está acontecendo alguma coisa com você? E o cara fala, está tudo bem. A gente fala, não está, eu te conheço. Eu sei que não está. Por quê? Porque a gente tem relacionamento. Com Deus não é diferente. Para que a gente tenha intimidade com Deus, a gente precisa ter relacionamento com Ele. Não adianta eu ver Deus uma vez por ano. Não adianta eu querer falar com Ele uma vez por mês. Não adianta eu querer falar com Deus quando a situação vai mal. Não adianta eu querer falar com Deus quando a situação vai bem. Não. Vida com Deus é convivência. É o tempo todo e todo dia. Todos os momentos. Deus está na nossa vida todos os momentos. Não existe um momento que Ele não está. Não existe um momento que a gente não possa falar com Ele. Porque se você quer
ter intimidade com Deus, você precisa ter relacionamento com Deus. Essa junção de sentimentos, essa sintonia de modo de pensar, de agir e de sentir. E quanto mais a gente se relaciona com Ele, mais a gente começa a parecer com Ele. É interessante? É interessante, porque nessa caminhada, nessa jornada nossa de igreja, que já vai para muitos anos, a gente às vezes encontra pelo caminho pessoas, conhece pessoas, convive com pessoas, e a gente percebe a mudança, ou as mudanças acontecendo. Não é por causa da igreja, é por causa do relacionamento, que começa a se relacionar com Deus, e começa a parecer-se com Deus, porque é assim. Aliás, isso é ser cristão. Cristão é aquele que se parece com Cristo. Pequenos cristos. É aquele que segue a Cristo. Que acredita no que Cristo fala. Que procura fazer o que Cristo quer. E nessa nossa caminhada que a gente vai se relacionando, a hora que a gente percebe, a gente já está falando parecido com Ele. E quando a gente fala alguma coisa que destoa um pouquinho daquilo que Ele falou, a gente se pega falando, a gente... Perdão, Senhor, porque eu não deveria ter falado assim. Não é mesmo? Não é assim. Quando a gente faz alguma coisa que não bate com aquilo que Ele fazia, ou com a maneira como Ele nos ensinou, na mesma hora parece que o Espírito do Senhor nos toca e a gente... Perdão, Senhor, não devia ter feito isso. Porque nós estamos nos relacionando com Ele. E nessa nossa jornada, ou nesse nosso relacionamento com Ele, o relacionamento traz algumas coisas para nós, Karina. Relacionar-se com Deus traz algumas coisas para nós, para a nossa vida. A primeira coisa que o relacionamento traz para as nossas vidas é uma comunicação fluida. Fluida. Informal. Natural, espontânea. Quando a gente está começando a se relacionar com alguém, a gente pensa muito antes de falar, a gente quer colocar as palavras no lugar certinho, não é assim? A gente quer falar algumas coisas que vai agradar, para a gente não ser mal entendido, ou não correr o risco de ser mal interpretado. Normalmente a comunicação ela é mais formal, não é? Porque a gente está começando o relacionamento. Eu não tenho intimidade ainda. Então a gente usa aquela formalidade, aquela... Com Deus não é diferente. Com Deus não é diferente. Existia um time de pessoas na época de Jesus, no tempo de Jesus, que eram chamados dos religiosos. Eles falavam com Deus de uma forma diferente. Quando eles iam se dirigir a Deus ou falar com Deus, a Bíblia diz que eles impostavam a voz, a expressão do corpo deles era diferente, a maneira de falar, a entonação da voz, a forma de se dirigir a Deus, porque eles estavam falando com Deus, distante. E quando eles iam se referir a Deus, ou quando eles estavam lendo a Torá, o texto sagrado, o livro da lei dos judeus, e aparecia o nome de Deus, o Iavé, que é o tetragrama, né? YHWH, é o Iavé, Javé, ou Jeová, os irmãos já sabem. Quando eles estavam lendo o texto e aparecia o nome de Deus assim, eles não diziam Iavé, porque eles achavam que era falta de respeito, era indigno, e não era reverente dizer o nome de Deus. Ainda hoje os judeus são assim. Quando eles estavam lendo, e onde aparecia Iavé ou Jeová, eles diziam Adonai, ou apenas Ele. Ele. Nos tempos de Jesus era assim que acontecia, e os judeus ainda hoje fazem assim. De repente Jesus se encontra com eles, e Jesus está com os discípulos,
E os discípulos vendo Jesus falar com Deus, chega um momento que Jesus diz para eles, os discípulos dizem para Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. Eles estavam querendo dizer: ensina-nos a orar como o Senhor ora. Nós não queremos orar como nós oramos até hoje, como os fariseus oram, os saduceus. Não, nós queremos orar como o Senhor ora. Ensina-nos a orar assim, a falar com Deus assim. E aí Jesus introduz no relacionamento daqueles homens com Deus uma nova maneira de comunicação, de comunicar, de falar com o Senhor. E aí lá em Mateus 6, Marcos, ele vai nos ensinar. Aí ele diz: quando vocês forem orar, vocês falam assim: Pai nosso que está nos céus. Olha a distância. Olha a distância daqueles judeus que quando ia falar com Deus dizia ele, sempre na terceira pessoa. Preguei isso aqui esses dias. Dizia ele, o Adonai. É aquele Deus longe, distante. Jesus diz para os discípulos: quando vocês forem orar, vocês dizem assim, orem assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Porque teu é o poder, o reino e a glória para sempre. É a oração do Pai Nosso. Jesus estava ensinando aqueles homens a ter intimidade com Deus. Porque quem tem intimidade com Deus, se relaciona com Deus. E o relacionamento traz uma linguagem com Deus fluida, sem subterfúgio. A gente não precisa dizer para Deus que a gente é aquilo que a gente não é, porque Ele sabe que a gente não é. A gente não precisa falar para Deus aquilo que nós não somos, ou não acreditamos, ou não pensamos, porque Deus sabe. A gente tem que falar com Deus, como Jesus nos ensinou: Pai, meu Pai. Quando a gente tem relacionamento com Deus, o relacionamento traz uma linguagem que flui. Não preciso de padrão. Eu não preciso chegar diante do Senhor com uma impostação. Eu não preciso chegar diante de Deus com palavras difíceis. Eu não preciso chegar diante do Senhor querendo falar com Deus e tocar Deus de alguma forma, ou porque eu estou falando com Deus de uma maneira formal. Não. Relacionamento traz uma comunicação que flui. É isso que o Senhor quer de mim. É isso que o Senhor quer de você. Uma comunicação sincera, verdadeira. Porque nós estamos falando com alguém que nós relacionamos, que nos conhece melhor do que nós mesmos. Como que eu devo falar com Deus? Do jeito que você quiser falar. As pessoas passam uma vida aprendendo a orar ou a rezar. Palavras repetitivas. Palavras que muitas vezes não têm sentido. E repetem, e não sabem nem o que quer dizer. Sabe por quê? Porque não tem intimidade. Porque quando tem intimidade com Deus, entra no carro e já vai falando com Ele: Deus. E aí a gente pode chorar, falar, rir, reclamar, dizer que não está bom ou dizer que está bom. Porque nós nos relacionamos com Ele. Como é que você se relaciona com um amigo? Um amigo muito chegado. Ei, como que você se relaciona com uma pessoa muito íntima de você? Como que você se relaciona com uma amiga, com alguém que te conhece? É uma comunicação travada? É uma comunicação formal? É uma comunicação nas entrelinhas, escolhendo palavras? Ou a gente vai chegando e vai falando? Porque amigo é assim, não é? Amigo nos ouve. A gente vai chegando e vai falando. E muitas vezes vai despejando, e vai dizendo, e vai derramando. E amigo que é amigo, ouve. Amiga que é amiga, ouve. Jesus é o seu melhor amigo.
melhor. A Bíblia diz que Ele é o amigo sem igual, melhor amigo. Relacionamento traz uma comunicação que flui. Não é monólogo, é diálogo. Você fala e Ele fala com você. Você fala e Ele fala com você. Mas como que Deus fala? Eu nunca ouvi. Deus vai gritar do céu. Deus fala como está falando aqui nesta noite. Deus fala pela palavra. Deus fala no teu coração. Deus acalma o teu coração. Deus te traz paz. Deus sopra uma brisa para te acalmar. É Deus falando. Deus fala através do sorriso de uma criança com você. Deus fala através dos seus filhos, da sua filha. Deus fala através de um gesto. Deus fala através de alguém que você nunca viu. Mas Deus fala. Porque você tem relacionamento. Porque nós temos relacionamento com Ele. Começa a se relacionar com o Senhor desse jeito. Começa a se relacionar com o Senhor nessa comunicação fluida, que flui. Que não seja truncada. Porque relacionamento traz isso. Relacionamento traz uma comunicação fluida. Mas relacionamento também traz conhecimento sobre a pessoa. Quanto mais a gente se relaciona, mais a gente conhece alguém, não é assim? Quanto mais a gente relaciona, quanto mais a gente convive, quanto mais a gente compartilha tempo, quanto mais a gente está junto, mais a gente conhece. Mais a gente conhece alguém. Com Deus não é diferente. Quanto mais nós nos relacionamos com Deus, mais nós conhecemos Deus. Mais nós sabemos quem Ele é. Mas nós sabemos quem é Deus na nossa vida, o que Ele representa para nós. E quando nós conhecemos alguém, ou quando nós conhecemos Deus, nós sabemos como Ele age. Quando nós conhecemos alguém, a gente sabe como a pessoa age, quais são as atitudes da pessoa, como ela atua, como ela reage diante de situações, não é assim? Eu sou casado há 26 anos com a Andréia. Eu conheço a Andréia. E ela me conhece. Porque nós temos relacionamento. O relacionamento traz a palavra que flui. Muitas vezes eu não preciso nem falar. Flui tanto que só de olhar ela sabe o que eu estou pensando. Muitas vezes ela não precisa nem falar. Flui tanto que só um gesto dela eu já entendo. Se eu estou agradando ou não, né? Eu já sei, né, Berjão? Você também, não é, Berjão? Dona Gisele faz assim, já estou parando. Porque flui. Relacionamento traz conhecimento. Quando a gente conhece alguém, você sabe como é ou como são as atitudes dessa pessoa. Se eu fizer isso, ela vai agir assim. Se eu fizer dessa forma, ela vai agir assim. Ei, relacionamento com Deus traz conhecimento de Deus para você. O que isso quer dizer? Que você vai aprender, você vai saber a conhecer Deus a ponto de compreender como é o agir de Deus. Sim, como é o agir de Deus. E por que isso é importante? Porque se eu sei como Deus age, eu não desespero por qualquer situação. Eu não arranco os cabelos da cabeça em qualquer situação da minha vida, não. Eu conheço Deus, eu sei como Deus age. Eu sei que Deus age, muitas vezes no oculto e no silêncio. Não quer dizer que está em silêncio, que Deus não está agindo, não é? Porque eu conheço Deus, e quando eu conheço, eu sei como Ele funciona. Naquilo que Ele se permite revelar, eu sei, Ele me dá compreensão. Então eu sei que Deus não trabalha, muitas vezes, de forma que eu estou vendo. O fato de eu não estar vendo não significa que Deus não está trabalhando, porque eu conheço Deus, eu sei que Ele funciona assim.
Eu sei que Deus trafega numa dimensão e numa esfera que eu não entendo. Eu sei também. Então o fato de eu não compreender ou não entender o que Deus está fazendo não significa que Deus não está agindo, porque eu conheço Deus. E eu conheço Deus porque eu me relaciono com Ele. Então ninguém, ou todo mundo, ninguém pode estar entendendo, ou todas as pessoas dizer: como é que você consegue ficar calmo? Como é que você consegue ficar calma? Eu na sua situação já tinha desesperado. Aí você diz: porque eu conheço Deus. Eu sei que Ele está fazendo. Embora não pareça, eu sei que Ele está agindo. Embora eu não compreenda, eu sei que Ele está fazendo. Embora eu não estou entendendo, Ele continua fazendo. Porque a gente conhece Deus. Quando a gente conhece alguém, além da gente compreender como ele age, a gente sabe o que a gente pode esperar dessa pessoa, não é? Quando a gente conhece alguém, a gente sabe o que a gente pode esperar dela, não é, Lu? Você conhece muito alguém, então você sabe o que você pode esperar dela. Não é surpresa, não é? A pessoa não age, não te pega de imprevisto. Você conhece, você sabe o que você pode esperar. Quando a gente conhece Deus, e o relacionamento traz conhecimento de Deus, Eduardo. Quando a gente conhece Deus, você sabe o que você pode esperar dEle. Você espera um Deus presente na sua vida, porque Ele diz: eu sou o Emanuel, e Emanuel significa Deus conosco. Eu conheço Deus, eu sei que eu posso esperar Ele comigo todos os momentos da minha vida. Eu conheço Deus, eu sei que Ele não vai me desamparar, porque Ele diz: eu estarei com você para sempre. E em qualquer situação, eu estarei com você. Eu conheço Deus, eu sei o que eu posso esperar dEle. Eu conheço Deus, eu sei que Ele não vai virar as costas para mim, porque Jesus não vira as costas para ninguém. A Bíblia diz que Jesus se aproxima e pergunta: o que você precisa? Eu estou com você. Nós vamos atravessar juntos. Nós vamos continuar juntos. Está difícil, está pesado, mas eu vou com você, porque você conhece Deus. Quando nós conhecemos Deus, nós sabemos que nós podemos esperar do Senhor. André leu aqui um texto nessa noite lindo, em Isaías, que diz que o deserto florescerá de novo. Quando nós conhecemos Deus, nós sabemos que nós podemos esperar dEle provisão na nossa vida, recursos onde não tem recursos, soluções quando os problemas são insolúveis, dificuldade quando nós atravessamos, nós podemos esperar dEle que de alguma forma e de alguma maneira Ele vai agir por mim e por você, porque nós conhecemos Deus. Então você sabe o que você pode esperar dEle. Quando nós conhecemos alguém, nós reconhecemos a sua linguagem, o modo de falar. Não é assim? Às vezes a gente pega o telefone e aquele amigo querido, muitas vezes aconteceu comigo, e você tenta passar um trote ou passar alguma coisa, e cai no ridículo, porque a pessoa lá do outro lado fala para você: eu sei que é você que está falando. Não é? Você liga, muda a voz, muda o jeito de falar, e a pessoa fala: eu sei que é você. Eu sei que é você. A gente conhece a linguagem. Com Deus não é diferente. Quando você se relaciona com Ele, eu estou dizendo que o relacionamento traz conhecimento. A gente passa a conhecer quando a gente se relaciona, e a gente passa a conhecer a linguagem de Deus, a maneira de Deus falar. A gente conhece quando é a voz dEle falando conosco. É assim? Porque o relacionamento traz, irmãos, essas coisas. Traz conhecimento para nós, traz uma comunicação fluida. E o conhecimento traz intimidade. A gente só tem intimidade com alguém quando a gente conhece esta pessoa. Não dá para ter intimidade se você não conhecer. Não dá.
Se você quer ter intimidade com Deus, e nessa noite eu estou falando de intimidade, você precisa conhecê-lo. O conhecimento traz intimidade. A gente sabe quem Ele é, sabe o que a gente pode esperar dEle, sabe como Ele age, sabe que Ele estará conosco, e aí a gente passa a ter intimidade com Ele, intimidade com o Senhor. Vou terminar, fica de pé um pouquinho, nós vamos terminar. Olha só, se o conhecimento traz intimidade, a intimidade, e é nesse ponto que eu quero chegar, a intimidade com Deus nos traz algumas coisas, e é por isso que nós queremos ter intimidade com o Senhor. Ter intimidade com Deus vai significar muita coisa na sua vida. Quando a gente diz eu tenho intimidade com o Senhor. A intimidade traz confiança. Salmista no Salmo 37, quando Davi escreve o Salmo 37 no versículo 5, ele diz duas palavras nesse versículo 5: entrega e confiança. Ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor. A intimidade permite a gente entregar a nossa vida para alguém. Você só entrega alguma coisa sua se você tiver intimidade. O salmista diz: entrega o teu caminho. Sabe o que é isso? Entrega a tua vida, entrega os teus sonhos, entrega os teus projetos, entrega os seus anseios, entrega a tua ansiedade, entrega as tuas preocupações, entrega o seu estresse, entrega a sua depressão, entrega a sua dor, entrega o seu sofrimento. Entrega, diz o salmista, entrega. Intimidade faz a gente entregar. E ele diz: confia nele. A gente só confia quando a gente tem intimidade, irmão Paulo. A gente só confia quando a gente tem intimidade com alguém. Intimidade para entregar e intimidade para confiar. Por isso que nós precisamos ter intimidade, porque essas duas coisas vão definir a nossa vida com Deus, a entrega e a confiança. Porque às vezes é muito difícil confiar em Deus, por falta de intimidade com Ele, porque nós não tivemos conhecimento dEle, e o conhecimento traz intimidade, mas como eu não conheço, eu não sei se Ele vai fazer mesmo, eu não sei se Ele vai agir mesmo, aí a gente fica cheio de dúvidas e preocupações. Será que vai dar? Será que vai conseguir? Será que Deus vai fazer? Quando será? Como será? De que forma? E a gente fica cheio de dúvidas e perguntas, e a gente não consegue confiar. A gente entrega para o Senhor a minha vida, essa é a minha vida. Deixa eu virar a propaganda para cá. A gente entrega para o Senhor a nossa vida. Deus está aí, cedo. Resolve para mim, faz para mim, age para mim, realiza para mim. E a gente está cheio de confiança e a gente entrega. Só que na hora do almoço a gente pede de volta, porque não aconteceu ainda, o Senhor não fez ainda. Não dá para mim, eu vou resolver do meu jeito, eu sei como é que eu vou fazer. E a gente toma das mãos de Deus de novo. Sabe por quê? Porque a gente não confia, porque a gente não tem intimidade, porque a gente não tem conhecimento. Mas nós precisamos entregar e confiar. Não apenas isso. Se você olhar para o Salmo 37, ele vai dizer no versículo 7: entrega o teu caminho ao Senhor. O versículo 7 diz: descansa no Senhor. Entrega, confiança e descanso. Olha o que a intimidade traz, Roberto, para a sua vida, para a minha vida. Ela nos permite entregar, confiar e descansar.
Está cansado? Está cansada? Preciso de intimidade com o Senhor. Está faltando entrega? Está faltando confiança? E se você entender nessa noite que só depende de você querer, é um gesto simples. Eu disse que intimidade é o que nós precisamos, é o que a nossa alma anela, mas também é o desejo do Senhor. Buscar-me-eis e me achareis. Ele está dizendo: eu permitirei ser achado por vocês. E não precisa procurar muito, viu? Não precisa procurar muito. Ele está querendo. É o desejo dele. Quero que você me conheça mais. Eu quero entrar mais na sua vida. Eu quero participar mais da sua vida. Eu quero que você fale mais de você. Eu quero que você flua mais a comunicação comigo. Ele vinha na viração do dia falar com Adão. Ei, e esse desejo de Deus não acabou. Ele continua procurando. Onde está você? Cadê você? Eu quero você. Para que você possa descansar. Descansar das coisas que às vezes nos deixa em situações tão difíceis. O salmista diz: descansa no Senhor. E ele continua dizendo: espera nele. Olha que coisa importante. A intimidade nos traz entrega, confiança, descanso. E ele diz: espera nele. Espera o quê? Espera no agir do Senhor. Espera Deus fazer por você. Espera Deus, espera nele. Espera no Senhor. Deixa Deus agir em seu lugar. Não faça mais. Deixa Deus te ajudar a fazer. Deixa Deus fazer o que você não consegue fazer. Espera nele. Entrega. Confia. Descansa. E espera. Isso é resultado de intimidade. É isso que a intimidade traz. É isso que a intimidade faz. Nós precisamos ter relacionamento com Deus, porque o relacionamento traz conhecimento, e o conhecimento traz intimidade. Quanto mais nós nos relacionamos, mais nós conhecemos. Quanto mais nós nos conhecemos, mais íntimos nós tornamos. E quanto mais íntimos nós somos, mais nós confiamos, mais nós entregamos, mais nós descansamos e mais nós esperamos nele. É isso que ele quer para nós. Calma, nem tudo está perdido. Estou no controle de todas as coisas. Vou agir por você. Descansa, espera, deixa Deus agir por você. Feche os seus olhos, eu vou orar por você nessa noite. Ei, que o Espírito Santo possa fluir no seu coração e comunicar ao seu coração nesta noite a vontade do Senhor, o desejo do Senhor. Que o Senhor se revele nesta noite a você, te trazendo intimidade com Ele. Intimidade que vai te trazer confiança no Senhor, que vai te permitir entregar para Ele tudo, que vai te permitir descansar no Senhor e esperar no Senhor. Louve o Senhor. Outro nome igual, maior que a terra, céu e mar. Só